Feliz é a Guguinha, que é castrada, né, filha? Olá, capivaras! Fiz um vídeo super polêmico e super informativo sobre anticoncepcional aqui. E hoje eu vim falar dos outros métodos pra vocês. O que é fundamental pra você que não toma anticoncepcional e quer se prevenir? Primeira coisa é que você deve conhecer muito bem o seu ciclo. Tenta anotar, tem aplicativos que tem um calendáriozinho, vou deixar aqui o link, um calendáriozinho que dá pra você colocar observações nos dias dos calendários. 3 dias antes da menstruação deu muita vontade de comer doce. Eu chorei por besteira. O fluxo tá mais forte, não tive cólica. E aí você vai notando perfis, vai notando padrões assim dentro do seu ciclo. Junta isso, junta a tecnologia, que é a nossa aliada, que são os aplicativos, com o conhecimento, com a observação do seu corpo. Dentre os métodos que existem, tem a tabelinha, que é basicamente você definir ali mais ou menos a estimativa do seu período de ovulação. Você precisa fazer uma média de dias do seu ciclo, então pega assim 3 meses, 4 meses, faz uma média de quanto tempo dura o teu ciclo. Dentre o primeiro dia da menstruação até o primeiro dia da menstruação do outro ciclo. E a tabelinha pressupõe que você tem um período fértil, certo? E esse período fértil ele vai ser determinado de 12 a 16 dias antes do início da sua menstruação. Também tem a análise do muco, que é você sentir a textura, a espessura da sua secreção vaginal. É só você colocar o dedinho limpo lá dentro e ver mais ou menos o que tá rolando ali, entendeu? Não deve ser confundido com a lubrificação da excitação durante o ato sexual. O muco, após a menstruação, ele fica um pouco mais viscoso, um pouco mais aguado, transparente. E no período fértil em si, ele fica bastante elástico. Você pode achar algumas partes dentro do seu muco que parecem clara de ovo, que parece que tem um gelzinho, alguma coisa assim, e ele estica bastante quando você pega e espalha entre o dedo. E após a ovulação, esse muco da gente tende a ficar um pouco mais leitoso, ele não estica tanto, ele quase não estica, ele fica um pouco mais denso também. Também tem o método de análise da temperatura corporal. Tem que ser no período antes de você levantar da cama, deitadinha, bonitinha, antes de comer nada. Aí você vai, afere essa temperatura e anota no aplicativo ou anota no caderninho. A temperatura é aferida com termômetro na boca, ânus ou vagina. E durante a ovulação a gente tem uma pequena variância dessa temperatura. Muitas meninas usam isso justamente para engravidar, porque elas têm uma certeza de que aquele período ali, que naquele dia ela vai ovular. Também dá para ter uma estimativa em datas de quanto tempo demora para ovular após o seu primeiro dia de menstruação. Vou falar agora da camisinha. Eu trouxe aqui pra vocês uma camisinha feminina. Eu nunca tinha visto, aliás, é a primeira vez que eu vou abrir esse aqui na vida. Peguei lá um postinho pra vocês. Ó, abrindo aqui. Nossa, eu pensava que era uma coisa muito mais horrorosa. Que é bonitinha. Não é tão feio assim, não. Aqui o fundo tem um arozinho, tá vendo? E aí você dobra esse aro, faz um oitozinho assim com ele, insere e vai acomodando a camisinha lá dentro, com os 2 dedinhos até ela ficar bonitinha lá dentro. E aí essa região aqui de fora, ela deve ser para proteger a entrada do seu canal vaginal. Ela também protege um pouquinho ao redor da vagina em si. Não tem cheiro nenhum. Ela tem uma lubrificaçãozinha, mas é bacana as meninas que são um pouco mais sequinhas usarem lubrificante para evitar que rasgue, evitar que te machuque. E é uma excelente alternativa para quem tem alergia a látex, porque ela é de borracha nitrílica. E tem de graça nos postos de saúde, viu? Só pode tirar a embalagem quando for usar e tem que descartar depois do uso, ela não é reutilizável, ok? Outro método que nós temos é a camisinha masculina, que eu acho que a maioria das meninas que já tiveram relação conhecem. Então, meninas, é óbvio que vocês já sabem como é colocar, eu não trouxe uma banana aqui pra ilustrar, mas eu queria trazer algumas observações que são muito importantes e que pouca gente fala. Na hora da penetração, vocês têm que tomar cuidado para que na pontinha aqui da camisinha não ficar com nenhum tipo de ar, porque às vezes ela pode ficar assim, ó, com um arzinho, e isso aqui é um perigo para arrebentar, para estourar e para rasgar. Outra coisa, só a lubrificação da camisinha não basta para evitar que ela rasgue, então pode rasgar sim, gente, porque se falta lubrificação, se você não tá muito lubrificada, o atrito e o calor pode fazer com que a camisinha rasgue. Isso não tem a ver o tanto que o cara é dotado. Outra coisa, meninas, gozou, tirou, não tem esse negócio de vou ficar abraçadinho, tá gostoso, não, abraça depois, mas tira, entendeu? Porque se o pênis perde a ereção, o esperma ele pode sair no corpo, né, do pênis, assim, extravasar na camisinha e, você vai ter que tomar pílula do dia seguinte, pelo amor de Deus, não faça isso. Outra dica muito importante, faça xixi depois das relações sexuais, sejam elas hétero ou homoafetivas. Por quê?
porque fica ali naquele vucu-vucu, pode entrar bactéria no seu canal urinário e se você fizer xixi, você diminui a chance de você ter uma infecção, ok? Tem muitas meninas que têm alergia, que têm candidíase após usar a camisinha masculina. A minha dica, antes de você atribuir que você tenha certa alergia a algum tipo de componente da camisinha, teste outras marcas. Eu tenho um grande problema, por exemplo, com a Jotex, então eu uso a... Ixi, eu esqueci, é uma azulzinha, que é rosa por dentro, que eu acho que é a que menos dá irritação pra mim. Ela é um pouquinho mais cara, mas ela é a que menos dá problema pra mim. O que eu acho mais engraçado é que os caras reclamam que é apertada, que é isso, que é aquilo outro. Vamos ver se é apertada mesmo. Olha essa foto aí de eu botando a camisinha no pé. Agora olha aqui, ó, metade do meu braço. Só pra fim de escala eu tenho quase 1,80. Explica aí pro seu boy. Gatinho, sexo não é só vucu-vucu não. A penetração é muito pouco perto do conjunto prazeroso que pode ser o sexo. E o DIU, que eu sei que vocês estão assistindo esse vídeo pra saber do DIU. Gente, o DIU, basicamente a gente tem dois, o de hormônio e o de cobre. Tem plano de saúde que cobre os dois, tem plano de saúde que só cobre um. E tem o de cobre disponível no SUS. O que é o DIU? É um dispositivo pequenininho assim, que o médico vai colocar lá dentro do teu útero e ele vai abrir e ele vai ficar liberando ali algumas substâncias no seu endométrio. O endométrio é a camada externa do seu útero. É nessa camada onde o embrião vai se implantar quando acontece a fecundação. O que o DIU fica fazendo aqui? Ele fica liberando substâncias nessa parede. O DIU de cobre, ele solta íons que vai promover a inflamação desse endométrio. E não entendo a inflamação como uma coisa ruim. Inflamação é só o nome que a gente dá para quando se aumenta algumas citocinas e alguns sinalizadores inflamatórios nessa região, que vai tornar esse tecido meio inóspito, assim, para a implantação de um embrião. E também diminui a motilidade dos espermatozoides. O DIU de hormônio, ele também vai agir no endométrio, só que ele tem um efeito um pouquinho maior, porque ele consegue também inibir a ovulação. As taxas de absorção desses hormônios, para ter os efeitos sistêmicos que eu citei que são perigosos no anticoncepcional oral, são mínimas para o DIU de hormônio. Então o DIU é um método bastante seguro e bastante legal. A OMS tem algumas recomendações para as mulheres que querem colocar o DIU. É considerado de risco, é considerado não apropriado usar o DIU quem tem menstruação muito forte por muitos dias, que é a hipermenorreia. Também quem acabou de ter bebê até 28 dias depois que teve bebê. Também não é muito indicado, mas numa escala um pouco menor, o uso de DIU. Em quem tem anemia, pode ser a ferropriva, falciforme ou a talassemia. Tem endometriose, vaginite e que tem miomas muito grandes ou malformações que comprometam ali o uso do dispositivo. Acho bastante importante citar que o DIU de hormônio, ele tende a inibir a sua menstruação, porque ele atrofia esse endométrio. Então você pode ficar sem menstruar por quase um ano e quando ela vir vai ser bem pouquinho, em bem menor quantidade. Já o DIU de cobre, ele tende a aumentar a menstruação. Pode aumentar de 1 a 3 dias. E também tende a aumentar um pouco a cólica, porque então é todo um processo inflamatório, então vai ter mais vasozinho, mais vascularização para ser liberado durante a menstruação. As meninas também reclamam bastante de dor após a inserção do DIU, que é um corpo estranho que está dentro do teu útero, então vai ficar doendo por alguns dias. E outra coisa a ser citada também é o risco de perfuração de útero. Não tô aqui para alarmar ninguém, mas assim, 1 em cada 1000 mulheres pode ter perfuração. E essa perfuração pode acontecer por algum movimento muito brusco, algum risco mecânico. Perfuração do útero é uma coisa séria assim, mas fiquem tranquilos que não é uma coisa que necessariamente vai causar a tua morte ou vai deixar você invalidada por algum motivo. Não, você vai sentir algo anormal, você vai no hospital, vai fazer a retirada e aquilo ali vai cicatrizar. Menos de 15% das perfurações trazem complicações mais sérias. Por isso que é muito importante você fazer a ecografia bonitinho após a inserção do DIU e ali o acompanhamento mais ou menos de 6 em 6 meses para ver se tá tudo bonitinho e se tá tudo no lugar. Eu falei de todos os métodos principais aqui embaixo tem um manual em PDF da Frebasgo muito bacana para quem quiser se informar sobre métodos, sobre os efeitos adversos, quem pode, quem não pode, qual é o método mais eficiente para você. Mas a dica que eu quero deixar é para vocês realmente conhecerem mais o corpo de vocês, quebrarem tabus, questionarem os métodos e fazer escolhas conscientes sobre o teu corpo. Ai, Grace, você demorou e não falou qual método que você usa. Então, eu literalmente não tenho relações sem proteção em nenhum momento do ciclo, mas eu também tenho ciência qual é a semana certinha que eu tô ovulando, e nesse período que eu tô ovulando, além de fazer relação com proteção, geralmente a ejaculação é feita fora, pra não ter risco, não ter problema, não ter surpresa. Eu quero também fazer um vídeo sobre cuidados que a gente tem que ter com a nossa pepeca, então assim, cheiro, produto para limpeza, isso, aquilo outro, depilação, corrimento, aquilo outro. Então se você quer saber, se você tem dúvidas, deixe seu comentário aqui embaixo e dê like aqui no vídeo para ter estimativa de quantas meninas realmente querem ver esse vídeo. Um beijo pra todo mundo!